Ok. Ah, não. Na verdade, eu não consigo iniciar a gravação. Eu tô sem essa opção aqui. Tá desativado pra mim. Só a Luísa Pois consegue. é, Acho que é só a Luísa que eu não consegue, né? consigo, porque fui eu que chamei a reunião, então teria que ser eu. Eu não consigo porque os nossos computadores não permitem gravar. Ele tem uma série de bloqueios por conta de ser, enfim, protegido pelo governo e tal, a gente não consegue gravar. Ah, sim. Então, muito muito. Você consegue? Você consegue, Ivan? Então tá, pode gravar. Não, qualquer um que gravar fica disponibilizado para todo mundo Tá ótimo. no chat da reunião. Mas se for pelo mesmo aplicativo, acho que o Ivan vai... Mas não consegue. Aí Ah, não sim. tem acesso. Aí você Entendo. tem que disponibilizar, né, Ivan? O Cristiano já também está, Obrigado. né? Falta o Valverde, acho. Boa tarde a todos. Boa tarde, Kenji. Ana, acho que eu já tive algumas reuniões com você, Ana, por conta daquele projeto da energia solar com o BID. É verdade. Né? Tudo bom com você? Tudo bom. Tá ótimo. O projeto lá tá na fase final, na parte de comunicação, né? Já tem uma outra equipe envolvida, né? Para fazer a comunicação com o Estado, né? Ah, que bom, né? Só uma campanha. Que ótimo, né? É isso aí. Bom, podemos começar, então? Antes da gente começar, de fato, a conversar, eu queria propor uma rodada de apresentações para todo mundo saber quem está aqui no call e quem faz o quê, trabalha onde, tá bom? Então, eu vou começar do meu lado, do FCO e da ESI, e aí eu vou falar o nome da pessoa e aí, por favor, vocês vão consecutivamente. Tá ótimo. Para continuar, tá bom? Eu sou a Louise Hill, eu trabalho com o Bcash da Wahoo, que é o gerente do programa de energia do Prosperity Fund. Eu sou, na verdade, o Bcash é o diretor do programa, eu sou a gerente do programa. Nós trabalhamos para o governo britânico, para a embaixada britânica. E eu vou pedir para minha colega Clarissa se apresentar também. Olá a todos, boa tarde. Acho que eu já conhecia a maioria aqui da reunião, talvez, que é na visita ano passado a São Paulo. Bom, eu sou a Clarissa, eu trabalho também na Embaixada do Reino Unido com política energética e relações governamentais. Aurélio, pode ir? Bom, eu sou o Aurélio, já conheço algumas pessoas aqui da cima, né, de nome, outros já cruzei pelo corredor. Estou como líder do time de energia do projeto de energia do Prosperity Fund, que está sendo implementado pelo ASI, que é Adam Smith International. Então, eu trabalho muito próximo aí de vocês por conta da minha atuação lá na USP, no Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos, com os ILES, e nos últimos 2 anos eu fui o gestor, o coordenador desse programa de energia solar bancado pelo BID, que fez esse estudo para todos os prédios públicos do governo do Estado de São Paulo. Luísa, quer nomear alguém? Olá, boa tarde. Eu sou Elbia Ganon e sou líder de relações institucionais do projeto BEP. Trabalho pela Adam Smith, então, nesse projeto do Programa de Energia do Brasil. Adam, do you want to go now?
Hello, everyone. I'm Adam Hall, I work for ASI with Elbia Aurelio Alain and the team. Apologies, my Portuguese isn't good enough to participate in the call. I'll just be listening in today. Thank you. Boa tarde, eu sou a Laila Maia, sou a gestora do projeto da Adam Smith International e estou baseada no Rio de Janeiro. Obrigada. Ok, acho que foram todos nós, né, do nosso lado. Ana Lúcia, você quer começar ou quer indicar alguém para começar? Por favor. Bom, eu começo, então, eu sou Ana Lúcia Segamarque, trabalho na assessoria internacional da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. E estou à frente dessas negociações, junto com o pessoal do Comitê de Resíduos Sólidos, que vai se apresentar em seguida, e o Vitor também, que é da assessoria internacional, está participando comigo, para fazer anotações dos principais pontos. Cantarani. Boa tarde a todos, eu sou o Ricardo Cantarani, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Eu cuido aqui da área de petróleo, gás e biocombustíveis. Vou tirar essa máscara aqui, senão vocês não veem o som nada. Da área de petróleo, gás e biocombustíveis, e estou respondendo em parceria com meus amigos Valverde e Ivan, pelo GT5 de Novas Rotas Tecnológicas, do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos. Ivan. Cristiano. Sou o Cristiano, sou assistente executivo da Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental da CETESB e também faço parte do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos da Secretaria. Valverde. Boa tarde, eu sou o José Valverde, estou como... Acho que você está no mudo, Valverde. O som está muito baixo. Melhorou? Pouquinho. Melhorou agora? Agora melhorou. Tá. Sou José Valverde, estou como coordenador do Comitê de Resíduos Sólidos e agradeço a oportunidade da retomada desse diálogo, né, que nos vem já há alguns meses de tratativas, desde uma primeira iniciativa da parte do governo britânico, colocando à disposição da Secretaria de Infraestrutura o conjunto aí das oportunidades de ações conjuntas. Nós temos conversado sobre o tema resíduos sólidos e apresentamos um projeto para, de alguma forma, ser viabilizado aí pelo Prosper Fund em relação a adequar um aterro sanitário. Essa é a proposta que já fizemos inúmeras vezes, e esse processo da pandemia, de alguma maneira, retardou a continuidade dos nossos diálogos, e até retomando, nós paramos justamente no momento onde vocês estavam, acho que formalizando a relação com a Adam Smith, e de lá para cá a gente não teve contato. Então, a ideia dessa retomada é ver se houve avanços e se da nossa parte existe alguma possibilidade de continuar dando tratativas aí a esse projeto. Vitor, por favor. Oi, eu sou o Vitor, eu sou estagiário da Assessoria Internacional da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, como a Ana já falou. Obrigada. Acho que agora o pessoal do consulado pode começar a reunião. Tá bem, obrigada, Ana Lúcia. Valverde, obrigada também por explicar um pouquinho do contexto
Luiz, você está sem som. Eu perdi a Luísa também. Não, agora voltou. Agora sim. Tá bom. Então, eu só queria, como o Valverde começou a fazer essa recapitulação também e começar explicando um pouco como foi nosso contato lá para trás, mas também compartilhar algumas novidades. Desde então, pelo que a gente se recorda, nessa última reunião foi feita a apresentação, né, do projeto. Eu compartilhei o PowerPoint que vocês prepararam com os nossos colegas da Adam Smith International, mas naquela época a gente tinha tido um pouco de atraso no recrutamento da empresa e a gente conseguiu, na verdade, finalizar o processo ali entre novembro e dezembro, assinamos o contrato e começamos, de fato, a trabalhar com a Adam Smith e o consórcio implementador do programa em dezembro. Em dezembro, a gente deu início a essa fase que a gente chama de Inception Phase, que nada mais é do que uma fase de planejamento. Essa fase teve 7 meses, mais ou menos. Estamos agora, no momento, no estágio final da fase de Inception. E o que é essa fase de planejamento, né? Foi um momento em que a Adam Smith e o FCO, né, o governo britânico, nós tivemos diversas conversas e alguns estudos e uma elaboração de vários estudos, na verdade, relatórios, foi feito durante 7 meses, bastante relacionado ao gerenciamento do programa e à implementação do programa, mas também alguns estudos dos setores em que a gente quer trabalhar, com análise social, econômica, o impacto de promoção de igualdade de gênero e inclusão social. A gente também usou esse tempo para estreitar alguns laços de relacionamento com stakeholders importantes, como, por exemplo, o Ministério de Minas e Energia, a EPE, a ANEEL, a ANP. Tivemos diversas conversas com esses stakeholders, para validar alguns dos assumptions que a gente tinha feito durante a elaboração do projeto, do programa, na verdade. Então, toda essa fase de planejamento foi realmente feito muita coisa, muito trabalho, teve muito trabalho envolvido nosso com a Adam Smith. Está finalizando esse processo, com esperanças de começar a nossa fase de implementação em mais ou menos 1 semana, 2 semanas no máximo. Bom, com isso tudo veio também o coronavírus, o Covid, né, que dificultou um pouco o nosso trabalho, mas que, de certa forma, não impediu que a gente continuasse essa fase de planejamento, mas que também, como o Valverde mesmo explicou, acabou que algumas partes do nosso trabalho ficaram um pouco soltas, como, por exemplo, o contato com vocês, e por isso a gente gostaria também de retomar agora esse contato para fazer de forma essa apresentação da Adam Smith e de como a gente vai trabalhar, a gente pretende trabalhar com o programa e com os projetos pilotos que a gente quer financiar. Bom, na última vez que a gente conversou, então vocês fizeram essa apresentação do projeto, e aí eu queria saber de vocês se houve algum avanço nesse projeto, nas tratativas do projeto, se houve alguma modificação, até mesmo porque a gente sabe que os governos estaduais estão bastante mobilizados para essa questão do Covid, então queria saber de vocês se vocês têm alguma novidade para compartilhar, se alguma coisa mudou, antes que eu convide a Adam Smith para começar a fazer a fala deles, né, a apresentação. Eu tenho sim, Luísa, né? É a Luísa, que eu não estou conseguindo detectar aqui. É a Luísa, né? Luiz, só fazendo uma retificação, o nosso último encontro ele foi em 4 de fevereiro. Nós tivemos aqui na sede aqui em São Paulo, ali de vocês, e onde até estava conosco lá o Nanô e mais algumas outras pessoas da nossa equipe. E a gente tinha até detalhado um pouco mais a questão, apresentando ali perfis ali de
potenciais empreendimentos de baixa recepção de resíduo sólido, de média, de questão consorciada. Então, a gente já tinha evoluído bem em relação a isso. E justamente estava combinado de, na segunda quinzena de março, a gente voltar a se reencontrar presencialmente, né? Da nossa parte, o projeto ele está concebido, né? Nós não temos muito mais. O que justamente estávamos na expectativa dessa reunião era para que justamente a gente começasse a ter as referências do Adam Smith, né, para poder a gente começar de alguma forma a ver se o nosso projeto caberia, qual seria o melhor modelo. Então, assim, da nossa parte, a novidade é essa. Da nossa parte também, voltamos a reiterar a pedido do secretário Marcos Penido, e eu e o Ivan aqui, o Cristiano, a Ana e o Ricardo somos porta-vozes dele, para dizer que temos total interesse, que isso está, inclusive, bem sedimentado na política pública do Estado de São Paulo. Então, da nossa parte, continuamos firmes aqui. Sim, é verdade. Eu sei que houve esse encontro com o DIT, né, o Department for International Trade, com os nossos colegas na NOI, eu acho que a Ana Terra também estava envolvida. Exato. Isso, que é do setor de renováveis. Desculpa, é verdade. Eu não participei da reunião, acredito, mas eles nos informaram, sim, sobre esse contato. Até acho que estava tendo alguma conversa também com a Greco sobre algum projeto específico, mas aí eu realmente não sei dizer. Bom, do nosso lado, então, vou pedir, não sei quem da Adam Smith que vai fazer a apresentação, Aurélio, vocês querem começar? Vocês têm alguma pergunta específica também? Não, eu até acompanhei de perto, não tão de perto, Valverde, Cristiano, Ivan, a turma toda aí, esse desenvolvimento, né, desse projeto, porque em paralelo eu estava fazendo o de solar, né, então estava acontecendo em paralelo de resíduo sólido, né, então acaba que eu cruzava com as pessoas no corredor, e meu ponto de contato também era o Patrick, né, mas já mais o pessoal de energia, né, o Guedes, o Amorim, né, essa turma aí. E coincidiu de eu estar numa empresa que produz gaseificadores, lá em Mauá, a Carbogás, no dia que vocês foram fazer uma visita lá com, isso mesmo. Com o secretário. Tô tentando lembrar aqui, pô. Eu estava lá, né, também na empresa, lá olhando o gaseificador, né, de biomassa e por aí vai. Então é uma área que eu tenho um certo, assim, carinho, porque eu sei que é super importante, é uma agenda importantíssima que a gente precisa dar sequência a partir de agora, né, e já está muito atrasada, né, com relação ao tempo que o marco foi criado. O nosso programa, então, programa de energia, né, para o Brasil, eu não sei se eu que mudo aqui, Laina, eu posso solicitar aqui a aprovação, né, ele consiste em um programa de 3 anos, mas a gente quer deixar estruturado uma série de ações que, obviamente, fazem com que esse mercado cresça além dos 3 anos, né? Assim, então, deixar sedimentado um caminho para que a produção de energia a partir de resíduo realmente se desenvolva no Brasil. A gente tem algumas experiências pilotos e lá eu não sei como é que eu mudo, tá? Eu acho que você que vai ter que mudar para mim. Não estou conseguindo mudar aqui não aparece o comando aqui para mim. Agora foi. Tem que botar no modo exibição, né? Isso. Ver se vai aí. Aí, perfeito. Então, esse projeto do Brazil Energy Program, que a gente chama de BEP, né? Ele é um consórcio de empresas, né, liderado pelo Adam Smith, do qual eu, Laina, e o Adam fazemos parte. Tem uma parceria com a GV também, uma empresa inglesa chamada Carbon Limiting Technologies, que é CLT, uma empresa Hubs brasileira também, e uma ONG, que é o Instituto 17, que é o nosso parceiro também forte nessa área de biogás, quem
está trabalhando com a gente, linkando nossos projetos com a agenda da Unido e outras coisas. Deixa eu ver como é que eu mudo isso aqui. Onde é que eu clico? Aí, perfeito. Bom, então a apresentação já ocorreu. Eu vou falar agora do status do programa. A Luísa já deu também um panorama. A gente está nessa fase de implementação, vai iniciar agora, em julho, finalizando a parte que a gente chama de Inception, que é o planejamento e a articulação com os stakeholders. Vamos desenvolver os projetos pilotos, nem todos ainda estão definidos. Então, as áreas temáticas, eu acho que o próximo slide a gente vai falar sobre ele. Então, tem uma oportunidade grande de colaboração, realmente, com o Estado, com todos os estados, né? O Brasil é um país enorme, tem muita oportunidade em vários lugares. Eu sou baiano, mas eu tenho muito apreço já por São Paulo, estou morando aqui há 12 anos, e sei o potencial que existe aqui de resíduos para gerar energia, de resíduos agropecuários, de resíduos sólido urbano, enfim. É um estado que tem um grande potencial. E aí a gente vai explorar essas oportunidades de colaboração, não só com o Estado, mas também alavancar, talvez, outras oportunidades com a FAPESP, para fomentar também projetos de P&D, desenvolvimento de tecnologia, em parceria com empresas inglesas. Laina, se puder mudar, eu não sei onde eu clico, viu, Laina? Por isso que eu fico te pedindo. Então, basicamente, a gente vai atuar em uma série de cadeias, né, de solar, com armazenamento de energia, de eólica offshore, de biocombustíveis. Eu vi que o Cantarani falou aí que ele lidera essa área, então a gente precisa conversar, Cantarani. Biogás, a parte de metanização, a parte de... deixa eu ver se eu esqueci algum. Então, biocombustível, solar, energia eólica, biogás e metanização, a parte de hidrogênio também. E com esse olhar, né, de apoiar nessa transição, eu já vou até pegar aqui a fala da Elber, viu, Elber, da transformação, né, energética, como você pontuou na última vez. Obrigada, Aurélio. Vamos trazer esse mesmo. Esse tema, né? Pois é. E com essa oportunidade de desenvolvimento inclusivo, né? Desenvolvimento sustentável e inclusivo. A gente tem aí uma base grande da população brasileira ainda alguns abaixo da linha de pobreza, sem dúvida, outros numa situação de vulnerabilidade muito grande. Então, trabalhando com soluções para gás, tecnologias de energia renovável. E aí o gás, o nosso foco não é fomentar uma matriz fóssil, tá? Mas, assim, fomentar uma matriz em que use a infraestrutura do gás, ou o gás nesse sentido da transformação energética. A gente não quer estar associado ao crescimento do consumo de gás no Brasil, a gente quer estar associado ao consumo e crescimento de biometano, que possa utilizar essa mesma infraestrutura do gás, mas a gente quer um gás mais verde. E, obviamente, a gente precisa, então, trabalhar com consumidores, com o governo, pequenas e médias empresas, enfim, gerar competitividade, inovação e inclusão nesse setor, né? De novo, Laina, você puder me dar ajuda. Bom, os projetos pilotos que estão sendo considerados hoje, a gente vai investir em até 9 pilotos, cada um mais ou menos com 1 milhão de pounds. 1 milhão de pounds hoje dá 6 milhões de reais, mais ou menos, 6 e pouco, 5 e tanto, depende do câmbio, mas 6 milhões de reais, só para arredondar, para demonstrar essas tecnologias, né, que são replicáveis, apoiar nessa transformação energética e transição também, mas, assim, os pilotos têm que demonstrar uma capacidade de escalabilidade. Não só um piloto, digamos, para colocar uma tecnologia em prática e morrer ali, com perdão da palavra, mas a gente quer algo, né, que possa ser escalonável, que possa gerar e todos aqueles benefícios que a gente mencionou.
Então, a gente precisa muito de apoio financeiro e de trabalhar com as instituições brasileiras, daí a gente citou até a FAPESP como uma delas, mas, assim, trabalhar com os fundos setoriais, trabalhar com o setor privado, trabalhar com o governo também na formulação de política pública, para que isso cresça. A gente tem o capital para fazer esse seed money, esse capital semente para testar um modelo, algo assim, mas isso por si só não vai fazer a transformação que a gente precisa. Então, na área de biogás, a gente está falando assim, da melhoria do uso, né, de aumentar o uso, a produção de biogás, produzir o biometano a partir dos aterros, aí já entra numa área bem específica do foco de vocês também, aumentar o uso do biometano nos veículos, a metanização da frota, e biogás de resíduos orgânicos, que São Paulo também é um dos maiores, tem maiores oportunidades do país, está aqui. Pelo que eu entendi da Biogás, da Associação Brasileira de Biogás, 50% do potencial nacional em biogás está no setor sucrocoleiro. E São Paulo é líder nesse setor. Então, só citar dessa forma. O biodiesel também, tornar essa produção mais eficiente, aumentar o uso do biodiesel e olhar para também oleaginosas regionais. Ali está o exemplo do macaúba, mas a gente pode estar falando de dendê também, pode estar falando de macaúba mais lá no Maranhão e no Cerrado, dendê mais no Pará e na Bahia, e por aí vai. Tratamento de esgoto também é uma área que produz biogás. Eu mesmo já fui numa banca de graduação de 3, pelo menos, alunos da Poli e da USP, os 3 falando sobre tratamento de esgoto, produção de biogás. A gente chamou até o pessoal da Sabesp para participar, e existe aí um espaço enorme para crescer nesse segmento. E a parte de óleo de cozinha, que envolve muito os pequenos e médias cooperativas de catadores de resíduo também, que já existe aqui em São Paulo, mas intensificar isso, né, transformar esse óleo em biodiesel. A fração de óleo que é utilizada hoje, de cozinha, usado, seja das indústrias, sei lá, vou citar aqui, essas indústrias de fast food, McDonald's, Burger King, todas essas que usam esse tipo de óleo, é menos de 1% do que é usado para a produção de biodiesel no país. O mesmo com dendê, é 1,6%. Então, poder ampliar isso aí é importante, porque são áreas que geram emprego na base da pirâmide, né, assim, enquanto que 70% do biodiesel hoje é soja, né. Na parte de baterias e solar, smart grids, também eu sei que tem uma discussão grande na CIMA sobre isso, e a ideia é tentar reduzir custos, né, de eletricidade para os consumidores e aumentar a eficiência energética. Isso é uma tecla que a gente sempre bate, né, não adianta você encher um balde furado, que é o exemplo da perda de energia no sistema que é ineficiente. Eu estou gerando energia, colocando água, mas está saindo pelo furo. Então, a eficiência energética é tampar esses furos, melhorar a forma como a energia é utilizada, e a gente está pensando aqui em instalar painéis solares, medidores inteligentes, armazenamento de energia para trabalhar nas tarifas horárias, também testar isso, que isso vire um mercado ou cresça. E o foco do piloto tem sido um projeto com a Light, no Rio de Janeiro. Então, a Light é co-participante, co-investidora, está usando recursos do PE e do P&D para co-investir com a gente nesse projeto. Laina, você me ajuda aí? Bom, aí um pouco dos critérios que a gente está utilizando para avaliar esses projetos, né? Primeiro, os benefícios primários. O programa tem os seus benefícios primários estabelecidos, né? Que é essa transição energética com baixo carbono. Agora, Elbia, toda vez que eu leio transição, só lembro de você. Então, é transformação. Né? Transformação, mas aqui globalmente continua sendo chamado transição. Acessibilidade a energias limpas, mais confiáveis e seguras, então em áreas vulneráveis, aí a gente está... Eu sei, Ana, que o governo do estado, eu já escutei da sua equipe aí, do próprio Dória, o interesse em atuar, por exemplo, na região ali de
no sul do estado, me deu um branco aqui agora, mas a região mais carente, mais pobre, que tem ainda sistemas Vale do Ribeira. Ribeira, exatamente, Vale do Ribeira. Eu cheguei a interagir já com o pessoal aí da cima, com sugestões de projetos de energia lá para o Vale do Ribeira, que é esse é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável número 7, né? Acesso à energia limpa, confiável e segura. Contribuição da redução da pobreza também, criação de empregos, aumentar a renda, onde os projetos forem implementados. Inclusão social e gênero também, muitas vezes a gente não tem esse olhar, essa parte de gênero e na parte social, mas a gente precisa, é um dos benefícios primários do nosso programa, então a gente tem que olhar isso, e lixo tem muito a ver com isso, né, resíduo, né, porque tem muita gente que mora, trabalha e sobrevive na periferia desses lixos, né. Hoje em São Paulo é menos pior, mas assim, ainda existe, pelo número que eu sei, mais de 2.500 lixões clandestinos ou mal desenvolvidos ou mal operados no Brasil todo. Então aí a gente parte para os benefícios secundários, que é a criação de oportunidades de negócio na área de energia, né? E aí tanto bens, serviços e tecnologias internacionais, inclusive, mas não exclusiva, né, inclusive do Reino Unido. A gente tem uma equipe lá olhando para isso, buscando parcerias, empresas privadas brasileiras e inglesas. É fundamental também ter uma disponibilidade financeira adicional, é um critério, porque os pilotos podem alavancar o financiamento, mas a gente precisa de instituições e fundos de investimento, e depende do tipo de projeto, para escalonar, o piloto vai até algum limite. Então, a gente precisa realmente trazer esse dinheiro adicional, né, para alavancar esses projetos. Escalabilidade, é isso que eu estou falando também, né, de gerar algo que vá além de março de 2023, quando termina o programa. Então, a gente trabalha com um cenário mais de curto prazo, mas a gente está olhando o cenário também em 2030. O que é que a gente vai sedimentar, o que é que a gente vai deixar pronto aqui, ou em curso, né, não uma coisa estanque, mas que vá nos levar a essa transformação energética em 2030. E considerações também regulatórias, né, os pilotos que têm esse potencial, né, de gerar mudanças no marco regulatório, criar um ambiente de negócio mais favorável, digamos, o ideal, porque a gente sabe que a política e o marco regulatório tem um fator preponderante no sucesso da escalabilidade desses projetos. Pode mudar lá, por favor, mais uma. Bom, acho que era isso, né, em linhas gerais, só para a gente poder ter um bate-papo. Você vê que a gente citou 9 projetos, a gente está basicamente com 2 ou 3 aí mais avançados. A gente tem um prazo para concluir esses projetos, que não precisa ser no curtíssimo prazo, mas a gente precisa avançar o mais rápido possível, porque esses projetos pilotos vão alimentar, né, o planejamento de mais de médio e longo prazo. Então, é importante estar conversando com vocês e pensar numa agenda, em que área a gente pode contribuir conjuntamente, que recursos existem nos fundos setoriais, que recursos estão disponíveis, que a gente pode colocar uma parte dos recursos, eles colocam outra, até porque os projetos de P&D e PEE, eles funcionam muito bem assim, né? Quando há um co-investimento, há uma aprovação mais facilitada do outro lado, que são as empresas de energia e as empresas de óleo e gás também. Eu vou parar por aqui. Laina, se eu esqueci alguma coisa, Gilberto está aqui, a Elbia também, se quiserem fazer algum comentário, e aí abro para a gente discutir e pensar, escutar de vocês o que é que vocês escutam, do que vocês escutaram, se faz sentido, se deu algum insight de uma área potencial que a gente pode começar a discutir para botar mais mão na massa, ser mais prático, né, fazer uma coisa já mais prática para fazer acontecer. Por aqui eu vou botar o meu no mute, no meu microfone, abro aí a oportunidade para quem quiser falar. Gilberto tem um comentário. Gilberto? Boa tarde.
Acho que alguém quer falar. O Valverde, você está no mudo. Acho que você queria falar. Você está no mudo. Continua no mudo. Gilberto, ele está numa outra ligação. Ah, pensei que estivesse falando conosco. Tá bom. Bom. Ivan, só pediu um favor, fala de novo que eu perdi a primeira frase sua. Você falou que conversou com quem? Agreco. Não, tudo bem. Agreco, eles fazem locação de equipamento, né? Eles são... Só um minutinho, Aurélio. A Ana Terra, eu vi que a Ana Terra entrou agora na ligação. Ela é do DIT, ela trabalha no setor de renováveis e foi ela que estava intermediando o contato com a Agreco. Ana, você quer explicar um pouquinho o background disso? Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, desculpa o atraso, estava numa outra reunião. Sobre a Agreco, tudo bem? Sim? Tá. Então, vou falar rapidinho. A Agreco, ela é uma empresa que, sim, ela faz alocação de equipamento, de energia para um projeto específico, por um período de tempo, mas na área de Energy from Waste, ela faz toda a implantação do projeto e para fazer a recuperação energética das plantas. Então, nesse caso, ela não faz apenas a energia temporária, não. Ela faz como se fosse uma espécie de PPA, EPC do projeto. Mas os detalhes em si é com eles. Mas sim, eles atuam nessa área. Acho que era isso, né, Luiz? Desculpa, eu entrei no meio da conversa. Isso, não, só para... Perfeito. Desculpa, eu acho que o Gilberto tinha um comentário sobre a FAPESP. Faça um comentário, Gilberto, e eu volto a tocar esse ponto. Eu também peço desculpas, eu estava em outra reunião, não pude participar desde o começo, mas o que eu queria investigar com vocês é possíveis colaborações entre a FAPESP e o nosso próprio programa. A FAPESP sendo uma agência também do Estado de São Paulo, e que tem atuação, né, tanto nessa área de energia, e eu sou conselheiro lá da FAPESP, e a gente tem um programa, né, que visa fomentar trabalhos nessa área com pesquisas dentro do Estado de São Paulo. Eu não sei qual o interesse e oportunidade, só queria colocar isso, porque também pode ser uma contrapartida interessante para o programa, do nosso Programa Brasil Energia. E só apresentando o Gilberto também, ele é o nosso diretor técnico e também trabalhando com o Centro de Energia, talvez resulte do programa. Obrigado. Só para fazer um comentário, Gilberto, assim, a FAPESP está muito aberta, tem espaço, sistema e tal, mas a gente queria, não há nenhum impedimento de, à margem desse diálogo aí que nós estamos tendo aí sobre o escopo aí do Prosperity Fund, da gente encaminhar isso, mas num outro fórum. O que a gente gostaria muito era ver se no âmbito mesmo aí do Prosperity Fund, dentro daquilo que era a premissa inicial que foi apresentada, se a gente consegue evoluir esse projeto do aterro mínimo. Porque aí as outras oportunidades no âmbito de governo, a gente pode, em outra esfera, mapear, encaminhar, mas o que, até mesmo para a gente poder ou dar um encaminhamento ou dar um encerramento nessa tratativa, era mais para ver se a gente consegue ter, né, no âmbito, sem excluir nenhuma outras possibilidades, ao contrário,
Mas é porque até a gente tem tido muito a objetividade da condução do secretário Penido, e para a gente até poder ver se é o caso da gente continuar com essa expectativa ou não. Tá, não, eu entendi. É apenas que, né, tem apoio para, não só para a política pública, né? Agora, se a discussão é em torno de um projeto muito específico, aí realmente é outra história, né? Mas não nos impede, e aí eu até de pronto, o Ricardo Cantarani, nosso colega aqui, o engenheiro Ricardo Cantarani, pode até ser talvez o melhor elo aqui da nossa parte para conectá-los aí à questão, porque o Cantarani tem feito aí um acompanhamento muito de perto dessa relação, não é, Ricardo? Sim, porque, olha só, o nosso interesse não é só ter um projeto de demonstração, mas saber se existe possibilidade de escalabilidade desse tipo de iniciativa, né? Um piloto só é interessante quando ele inspira outros, né? Inspira mudança de política. No caso desse do aterro mínimo, nós não temos dúvida que, aliás, é um dos pontos que a gente destaca, Januzzi, que é a questão do grande ambiente de oportunidades que se tem no estado de São Paulo, que tem mais de 300 aterros sanitários, no Brasil, que ainda, inclusive, é mais urgente essa questão aí de lixões ainda funcionando. Estou vendo a Elbe aí, só no Ceará tem 300 lixões ainda funcionando, né? Então, eu acho que tem todo um ambiente, até para a América do Sul, América Latina, né? Tá certo. Uhum. Legal. Deixa eu ver se eu estou no mudo aqui. Não, estou não. Ivan, você perguntou sobre a Agreco, a Ana entrou falando, né? Eu conheço bem a Agreco de operações, viu, Ana, lá da Amazônia. Eles são produtores independentes de energia lá. Estão conversando com o aterro sanitário lá, realmente, para produção de energia a partir de gás. Landfill gas, né, gás de aterro. Mas isso é para aqueles aterros que já têm a captura de gás feita, né, já foi planejado assim. Para esses projetos que vocês estão entendendo, você falando do aterro mínimo, é levar o mínimo de resíduo para debaixo do solo, né? Assim, tá. Sim. Sim. Tá. Veja, se atingir todos aqueles critérios que a gente mencionou, ele está no topo da lista. Não dá para amarrar com uma tecnologia só. Agora você sabe que são várias, né? Tem várias possibilidades tecnológicas, né? Mas, assim, obviamente, receber uma proposta para analisar e fazer um cruzamento com os critérios que a gente está elencando de elegibilidade, né?
não só legibilidade, mas também de ranquear, né, dentro do que vai vir, como o Januzzi colocou, ele tem que inspirar novos projetos. E a gente sabe, aterros regionais em São Paulo é uma oportunidade enorme de trabalho, né? Isso. Que a gente vai dar. Sim. 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 E você já tem um chamado de piloto também, mas já tem um local que vocês pretenderiam se colocar na pauta como primeiro? Certo. Agora, rápido, né? Ô, Ivan, me permita complementar aqui. Não, nós já temos isso já. A gente até já apresentou. O que a gente não definiu, até porque a definição vem, Aurélio, baseado naquilo que é o mais significativo aí para o projeto. Então, nós apresentamos, né, Cristiano? Você podia até relembrar aí 3 possibilidades, inclusive fases, entendeu? Fases dedicadas a CDR, fases dedicadas a biogás. Cristiano, se você pudesse até relembrar a gente. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui uma tela, né? Esses estudos foram feitos no âmbito desse GT, eles estão disponibilizados até no site da CIMA, né? Não, esse não. Esse a gente está tratando como um documento interno nosso, né? Tá. Porque lá no Solar a gente criou alguns documentos que foram publicados, mas tem uma parte que é interna e tem uma parte que é externa. Tá? Cristiano, você vai tentar projetar alguma coisa aí? Já está saindo, já está. Apareceu aí? Está aparecendo. Sim. Isso aqui foi, assim, mais ou menos a concepção que nós discutimos na última reunião. Sim. Que, assim, na verdade, a gente queria entender mais ou menos qual que seria a amplitude do projeto, né? Para a gente ver qual que seria o piloto viável de se propor. Né? E dentro disso nós fizemos um desenho, lógico que a gente tem mapeado, né, os aterros do estado que se enquadrariam nessas condições, né? Mas um desenho do que seria possível em termos de porte e até em etapas em função, vamos dizer, do quanto a gente conseguiria avançar em função dos recursos e parceiros eventualmente disponíveis, né? Então, assim, num primeiro momento, seria voltado à questão de uma própria adequação e uma eventual separação de recicláveis e captação de biogás, né? E, se possível, avançando em alguma tecnologia, de fato, para minimizar a quantidade de resíduos dispostos, né? Então, mais ou menos esse desenho que a gente tinha imaginado, e, lógico, aí a gente faria o desenho do piloto, lógico, um local já pré-estabelecido em função do que se teria de disponibilidade, né? Sim. Agora, eu vou voltar na pergunta do comentário do Januzzi, tá? O que a gente poderia apoiar com vocês, fazer em parceria, que poderia ser transformador?
que poderia sedimentar o próximo passo e escalonar qualquer que seja a ação que a gente faça. Criar é uma coisa ligada ao marco regulatório, é uma coisa ligada ao testar uma modelagem financeira de um modelo de negócio. O que vocês têm em mente? Assim, se é para apoiar o desenvolvimento de um piloto que vai levar até onde? Olhando o pós-piloto. Vocês têm Posso fazer algumas observações aqui vamos dizer assim, daquilo que a gente entende como os pontos... Está muito focado. Oi? Alguém falou? Bom, primeiro, o Januzzi, Aurélio, todos, nós estamos buscando promover a transição, tá? Do tratamento dos empreendimentos de tratamento de resíduos sólidos no estado de São Paulo, consequentemente do Brasil à luz do marco de resíduos sólidos, né? Que é buscar reciclar, tratar e dar o aproveitamento energético. Ou seja, a gente quer pegar esse empreendimento que hoje vamos dizer, atrasado do ponto de vista tecnológico, é um aterro sanitário, né, que está dentro da conformidade ambiental, nós não estamos falando de lixagem, né, e promover, primeiro, os ajustes técnicos de infraestrutura, de engenharia, mas começar a promover para uma transição do próprio tratamento e a geração de energia. Então, tem um aspecto econômico que é a geração de energia. Esse empreendimento é um empreendimento que hoje ele já conta com receitas, com gate fee, com uma série de outras intervenções, né? Ou, se ele é um aterro municipal, ele acaba tendo alguma outra forma de viabilizar do ponto de vista econômico, mas a gente sabe que há uma transição a ser feita e esse é o desafio do Estado de São Paulo, que é promover uma forma, vamos dizer, que valorize os resíduos sólidos. Consequentemente, a gente fala em desenvolvimento social também, inclusão social, porque esses empreendimentos no seu entorno, no Brasil, acaba tendo predominantemente a questão das cooperativas de catadores ou de uma população que, de alguma maneira, vive dessa questão. Outro aspecto também está na questão da mitigação dos gases de efeito estufa também. Então, tem essa conta também, isso entra na conta. Então, é um empreendimento totalmente dedicado à infraestrutura, que junta aí as três pontas aí da sustentabilidade, ambiental, econômica e social. Agora, a escala que ele vai se dar, o potencial eu acho que claramente perceptível, né? Seja pelo aquilo que a energia vai ter o potencial, por exemplo, de entrar numa modelagem de GD ou não, aí vai depender do porte. Agora, nós entendemos que o suporte que ele ter o Estado de São Paulo, consequentemente no Brasil, torna-se viável aí essas demais formas de tratar esse empreendimento aí do ponto de vista econômico. Eu queria acrescentar também um ponto importante, além do que os nobres... Concordo com você, Aurélio, só fala no começo, a gente aqui como Secretaria de Infraestrutura e Ambiente, sob a gestão do Marcos Penedo, a gente está à disposição para falar sobre biocombustível, biogás, biometano, inserção dos renováveis na matriz energética, essa questão de geração distribuída, mini e microgeração, enfim, esse assunto está com a gente aqui, de qualquer forma, e é um assunto transversal. A gente tem desenhado aqui também, isso está com o nosso gabinete agora, mas a gente vai começar a fazer gestão junto às distribuidoras de energia, um programa que a gente está chamando de PVERS, Programa de Valorização Energética de Resíduos Sólidos. A ideia nossa por meio desses mecanismos regulatórios, o próprio Ministério de Minas e Energia tem a portaria 65/2018, estabelece valores de referência específicos para aquisição dentro daqueles 10% das distribuidoras que elas podem adquirir livremente, por meio de chamadas públicas, a gente promover isso especificamente para resíduos.
É claro que tem mais de uma rota tecnológica aqui, tem pirólise, tem gaseificação, biodigestão, tem, de fato, diversas formas de uso, seja em mobilidade urbana, seja em injeção na rede, seja para geração de energia, como é o caso da Agreco, por exemplo, que ela usa em motores. E, assim, a gente, a priori, não limita nenhuma dessas opções, mas a gente tem trabalhado isso, a gente está definindo por 5 grandes grupos de distribuidor aqui do estado, Enel, CPFL, Electro, Neoenergia, né, EDP e outra distribuidora, a aquisição dessa energia a partir de resíduos sólidos diretamente, sem leilão, sem outros mecanismos, e pode ser contrato de programa, pode ser, enfim, a gente tem trabalhado muito nisso, é uma forma que a gente vê, tem um potencial grande, e essa questão de, você colocou aqui, seja de modelagem econômico-financeira, seja a questão regulatória, a gente, reiterando, vocês estão ouvindo bem? Sim? Tá. Essa questão aqui, o próprio Cristiano agora na fala dele colocou que, e o Valverde também, o tamanho ficou muito a cargo de vocês definirem para a gente em função do aporte financeiro que vocês gostariam de fazer. A gente tem uma miríade de projetos, de locais, de capacidade de geração de resíduos. A tecnologia, enfim, enfim, elegível, não está definido nada, a gente pode, enfim, ir para uma rota de gaseificação, a gente pode ir para uma rota de pirólise. A ideia é trabalhar na adequação de um aterro considerado inadequado hoje nos padrões da CETESB, tá? E isso tem muito a ver com a nossa questão aqui, seja da nossa questão de sustentabilidade, seja a questão de redução de emissões de gás de efeito estufa, e aí, óbvio, a interface disso com as ODS e com a política estadual de mudança climática, de redução, mas também de diversificação da matriz. Então, todos esses objetivos que permeiam essa atuação do programa que vocês mencionaram, estão contemplados aqui na nossa atuação, na atuação do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos, e muito nesse projeto que a gente propôs para o Consulado Britânico, aí no âmbito do Prosperity Fund. E, óbvio, a gente está à inteira disposição para conversar, para adequar, adaptar, entender um pouco os condicionantes ou as exigências de vocês para um determinado projeto, os ganhos, evidentemente, sociais, que vocês mencionaram, a Luísa, no Inception Phase, que ela mencionou na fase de planejamento. A gente tem muito isso, e mesmo essa adequação de um aterro, condições adequadas, ele passa, sim, por envolver cooperativas de catadores, ele passa pela participação social, e aí tem um comitê, tem um GT específico aqui do comitê que trata desse assunto, mas eles se conversam, evidentemente, eles são integrados. Então, eu diria que reiterar que a gente, enfim, tem um leque grande aí de opções, a gente pode detalhar à medida que vocês acharem pertinente, mas a gente tem todo o interesse, evidentemente, em prosperar nisso. Acho que a Elbia levantou a mão também. Falei demais, obrigado. Posso falar? Pode, Elbia, fala lá. Eu não sei, Cantarano, você disse que falou aqui demais, mas eu gostei muito. Eu acho que vocês estão muito avançados e perceberam essa oportunidade dos 10%, essa relação com as empresas, né, da região, as concessionárias. Eu acho esse um caminho muito adequado, porque eu tenho participado dessas discussões há alguns anos, da inserção do aproveitamento, né, dos resíduos, e fazer um leilão simplesmente não é um caminho, da perspectiva do governo federal e tudo. O resíduo ele tem que ser olhado muito mais do lado do saneamento mesmo, né, de uma solução de saneamento, do que do setor de energia por si só. Então, a partir do momento que ele é enxergado dessa forma, a gente vai conseguir progredir. E eu percebi que as empresas de concessão locais, né, as concessionárias locais, elas já estão com esse olhar, e até esse conceito que a gente tem trazido aí de transformação energética, tem falado muito com as empresas e também com os stakeholders envolvidos,
é essa concepção que as empresas agora, elas estão mais do que nunca, né, já estavam vindo nessa trajetória, esse olhar mais social, dos benefícios sociais das tomadas de decisão, e o desenho que vocês estão propondo vai muito em linha com esta ideia das empresas e até de outros investidores. Essa modelagem que vocês estão propondo é muito interessante e ela pode vir bem ao encontro do que muitos investidores de fora estão olhando. E empresas que querem investir na tecnologia do aproveitamento do resíduo. Isso parece ser o caminho bem adequado para a gente avançar e seguir, e aí até ver aí no BEP, né, junto com aí do Prosperity, ver que a gente realmente poderia trabalhar em conjunto, que me parece ser um ótimo caminho, a princípio. Perfeito. O Valverde, eu perdi um pouco da sua fala no final da outra vez, porque deu um pane aqui, desligou tudo, eu voltei, mas eu acho que eu captei o avanço aí depois que eu escutei o Kenji, o Catarani, né? Catarani. Veja, pessoal, o interesse é todo. A gente tem aí um grande desafio, que é alavancar, assim, competências, recurso, tecnologia, com esses impactos socioambientais e econômicos, e olhando o crescimento inclusivo. Um desafio enorme. Se for falar assim, tem. Então, assim, o Estado de São Paulo, como eu falei no início, para mim é um grande parceiro, né? Assim, já trabalhando com vocês em outras frentes, então eu não vejo por que a gente não avançar. A gente só precisa ser agora, como é um piloto, é uma coisa bem específica, mas ele tem que olhar no desdobramento desse piloto, né? Então a gente pode realmente afunilar um pouco essa discussão, né, para um caso real. Vamos pegar um caso real, vamos pegar uma situação real que vocês estão pensando. A gente aí faz um cruzamento com os nossos critérios de elegibilidade, de aprovação, que são todos esses que vocês citaram, né? Pobreza, lixo, resíduo, emissões, CO2, transformar a matriz, enfim, tudo isso a gente está na mesma, né, sintonia, temos interesse de fazer, o Estado tem um potencial enorme. Agora, o que a gente pode propor e, assim, juntamente desenvolver nesse piloto, que vai levar uma melhoria significativa na forma como o resíduo é gerido no Estado de São Paulo, e que possa, inclusive, cruzar fronteiras, seja um exemplo para o país. Principalmente esses aterros que você citou aí, tem 300 lixões em Ceará. O que a gente pode fazer aqui que pode refletir numa melhoria na forma como o pessoal lá também gera energia? A gente sabe que São Paulo é uma vitrine, né? Tudo que é feito aqui é olhado, né, pelos outros estados, não é como um estado que tem um corpo técnico, uma competência muito grande na linha de frente. Então, assim, a gente gera muito conhecimento aqui, as melhores universidades do país estão aqui, não desmerecendo as outras, obviamente, né, o Rio, Minas, né, todos esses lugares têm grandes universidades, mas você tem aqui uma Unicamp, você tem uma USP, você tem uma GV que está aqui, está lá também, enfim, só para dizer que a gente tem as competências. Beleza, lá, né? E agora a gente tem a gente está olhando para umas áreas prioritárias nossas também. Então, assim, eu sei que tem interesse de fazer, a gente quer fazer junto. Eu ia sugerir fazer uma reunião menor, a gente conversar entre nós aqui. Eu estou aqui em São Paulo também, tentar alinhar com uma coisa mais para apresentar para o nosso grupo. Porque o São Paulo não é o estado mais pobre, né, não é o estado que tem mais carência, não é o estado que tem mais dificuldade, essas coisas todas, mas é o estado que pode gerar um modelo também. Então eu ia sugerir que a gente, aqui tem muita gente, assim, todo mundo escutando, vão trazer várias ideias, não quero, né, tirar ninguém da conversa, mas é para ser mais produtivo, talvez. Olhar de novo essa apresentação, eu me comprometo até conversar com quem quer que seja, o Carani, ou o Kenji, dar entendendo melhor, ver como é que a gente faz o cruzamento, a gente faz uma reuniãozinha rápida, a gente, um outro dia, e aí eu trago cá do nosso time, dizer assim, o que é possível fazer, o que é que não é, ou nesse primeiro momento não, ou no segundo, para também, acho que esse é o objetivo, né, saber, vai ou não vai, né, go ou no go, né, é isso? Ótimo.
é 11 São Paulo, né? 981207570. A gente tem também um líder na área de biogás e de resíduo, que é o Alessandro, que não está aqui nesse call, porque ele tem outras agendas também ao longo do dia, professor, está trabalhando com a ONU e por aí vai. E hoje ele está num leave de familiar, né? Na agência familiar. Hoje? Ah, sim. Mas, enfim, eu vou alinhar com ele também, vou alinhar com o time, tem o professor Gilberto aí também, a gente volta a conversar. E na próxima semana, hoje já é quinta, a gente faz esse alinhamento. Você mencionou aí pelo telefone, Ivan. Eu não sei se é um grupo que você vai criar, não sei o que você vai criar aí. Isso eu vou trazendo as pessoas. A gente tem esses critérios, a gente tem essas áreas prioritárias e, assim, não quer descartar, mas a gente tem que seguir também. O recurso é limitado, você sabe também, né? Só para dizer, eu queria só complementar que eu posso compartilhar os e-mails do nosso lado, né? A Ana Lúcia já mandou os e-mails de todo mundo que está aqui na reunião, e eu posso só dar um reply to all e mandar os e-mails de todo mundo junto com a apresentação, se vocês também quiserem, que foi feita aqui pelo Aurélio, com os critérios, né, de elegibilidade dos projetos. Mas, claro, obviamente, que o objetivo também dessa reunião era colocar vocês em contato com Adam Smith, para que agora vocês possam se conhecer, né, e bom saber também que o Aurélio já era conhecido de vocês, acho que o Januzzi também, talvez, para continuar esse contato e a gente seguir alinhando as expectativas. Legal, eu vejo aqui que a Elbia está com a mão levantada, não sei se é do passado ou é coisa nova, Elbia. É o passado, eu sempre me esqueço. Tá bom, eu também. Bom, eu tentei assim sumarizar no final, porque a gente já está com 1 hora e pouco e todo mundo está cheio de coisa para fazer, né? Não, tem muita gente aqui pendurado. E aí, acho que o Ivan fazendo um petit comitê, a gente discutindo, você do lado de vocês, pelo que vocês viram e pelo que eu apresentei, o que vocês falaram, o que vocês trouxeram, vamos fazer uma segunda rodada já mais técnica, digamos assim. Eu vou conversar com o time, vocês definem aí, e aí a gente vou conversar com o Alessandro, que não está aqui, o professor Gilberto também, e aí a gente vê um próximo passo aí na semana que vem. Posso propor um horário também nesse e-mail que você mandar, Ivan? Só, tá? Para fazer esse movimento aí. Tá bom? Tá ótimo, muito obrigada, Aurélio. Ok, Luísa. Muito obrigada a todos também. Eu só queria fazer uma última pergunta, não sei se, desculpa, eu acabei... Eu sou homem, sou limitado, me desculpem, eu tenho meus colegas aqui que talvez possam fazer múltiplas funções, isso é típico do universo feminino. Eu não sei, vocês mencionaram alguma coisa do horizonte que vocês pretendem ter essas aprovações e essas análises todas para que a gente... Claro, a gente depende dessas próximas etapas aqui que a gente vai afunilar com o Aurélio na semana que vem, na outra. Mas o horizonte que o consulado, enfim, vocês, se for, pretende concluir isso e startar o processo de fato, o projeto? Olha, já tem um piloto em curso com a Light, está começando agora, o primeiro, de solar. O programa como um todo Oi, ele vai até 2023. Seguinte, e a gente precisa de ontem um tempo entre o final e a conclusão do piloto para que a gente possa também colher os resultados e desenvolver isso, né, assim, para uma escala maior.
Então, eu diria que a gente está falando do benchmarking, que é um webinar. Vou chutar aqui, o ano está meio complicado por conta do Covid, né? Para as pessoas saberem. A gente tem já tem alguns pilotos alinhados. Também que é um webinar. Eu vou conversar com o Adam, que está aqui no call, mas o Adam não fala divulgação português. No portal. Então eu vou conversar com ele para ver o timeline. Que você valide para a gente começar a divulgar. Mas já tem alguns pilotos na frente. Então, eu quero saber só essa validação. Na próxima semana eu já te dou essa resposta. Do lado, porque eu acho que nem todo mundo sabe o que é um benchmark. Perfeito, Aurélio, obrigado. Adam, so you know, we're discussing a meeting next week to narrow down a little bit what could be the opportunities to work with CIMA. I'm going to talk with you and Gilberto and Alessandro, see the opportunities that are here based on our criteria. But I know there are other pilots in the pipeline already in other areas of interest that has more poor people and least advantaged population, so on. But we'll come back to this group. There'll be like a petit comité, small group, to discuss this more technically next week. Great. That sounds really helpful. Yeah, we're at the stage where we want to generate ideas at the moment before we narrow down to the exact scope. So yeah, look forward to that. Thanks, Aurelio. Yes. Então vocês entenderam aí, né? Que a gente está nessa fase de colher ideias realmente para funilar e definir uns próximos passos. Beleza, pessoal? Luiz, eu acho que a gente cumpriu a missão, né? Isso, acho que sim. E eu só deixar aberto também para a secretaria, se vocês tiverem alguma pergunta, né, ao final da reunião ou mais tarde, se alguma coisa surgir, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma ideia, fiquem à vontade de nos contatar diretamente, ou a mim, ou diretamente ao pessoal da Adam Smith International, que eu vou compartilhar os e-mails. Mas a gente entende que São Paulo é um stakeholder muito importante, a gente quer trabalhar com vocês de alguma forma, seja através de pilotos, seja com resíduos sólidos, seja em outra área, mas a gente entende que vocês são um dos stakeholders principais para o sucesso do nosso programa também. Obrigada pelo tempo de vocês aí para a reunião. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço, viu, Luiz, por essa reunião, foi muito boa, e a semana que vem, então, a gente já agenda uma próxima reunião de um grupo menor para dar andamento à nossa proposta. Vamos ver se a gente chega a bom termo. Muito obrigada a todos que participaram também. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Luiz. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado a todos.